Deixa lembrar aqui. Então, ó, beleza. Para quem chegou agora, tentar entender do que eu estou falando. Na aula de hoje a gente vai finalizar a parte de esfera aí rapidinho. E no finalzinho eu vou explicar a vocês, vou apresentar a vocês o nosso calendário de provas e como vai ser a nossa prova, né? Ou seja, nossas avaliações. Ok? Como eu disse a vocês, eu ia mastigar bem as avaliações para não ficar todos os conteúdos em uma prova só. Ok? Então, eu ia mastigar bem essa quantidade aí de situações, inclusive de questões também, tá bom? Dá para avaliar vocês aí numa boa, vocês estão no terceiro ano aí, vão poder fazer com tranquilidade. Beleza, galera? Posso começar? Então, para quem estiver assistindo essa aula aí, não foi ao vivo, né? Tipo, tá assistindo essa aula aí na parte da tarde, faltou a aula da manhã, então entre em contato comigo para saber sobre qual seriam essas diretrizes aí. O representante da turma também, quando eu mandar o arquivo, né? Eu vou mandar o arquivo lá no Classroom. Por que eu vou mandar no Classroom? Porque lá no SAIS, quando a gente manda, quando é no dia seguinte, o arquivo já não está mais disponível. Né? Eu não sei o que danado acontece com o Classroom, que ele apaga lá, o pessoal do SAIS apaga. Não é nem no Classroom, é no SAIS. No Classroom funciona normal, fica lá o arquivo lá salvo direitinho. Então eu vou mandar lá no Classroom, o representante da turma aí guarda uma cópia desse arquivo, que aí o seu colega que faltou, seu coleguinha, você encaminha a data aí. Também, referente às datas que a gente bateu o martelo aqui, para o representante se comunicar com os professores, né? Que se tiver um outro professor que marcar a prova nesse dia, você poder intervir aí, dizer, professor, marque outro dia aí que já tem prova de matemática e tal, né? Então, para vocês aí se ligarem aí quanto a isso. Por isso que eu estou dando essa importância aí. Então, vai lá, vamos falar um pouquinho aí dessa teoria. Vamos ver aí o que é que temos aí. Relembrando aí, a aula anterior a gente viu a área da esfera, que é dado por 4πr ao quadrado, então vimos aí a área da esfera. Vimos também a formulazinha na aula anterior do volume, é 4/3 de πr ao cubo, né? Então vimos aí essa formulazinha, trabalhamos aí com essa formulazinha. E agora a gente vai ver o seguinte, a zona esférica. Professor, que danada é a zona esférica? Oh, se eu tiro esses polos aí, só vai sobrar essa zona esférica, igual a zona geométrica. Na geometria existem as zonas intertropicais, que são zonas entre os trópicos. O nosso país, por exemplo, boa parte dele está numa zona intertropical, tá bom? Porque está entre dois trópicos aí. Boa parte do país, né? Eu acho que aproximadamente aí 90% do nosso país está entre dois trópicos, né? Então, significa dizer que nosso país literalmente vive numa zona, né? Uma zona intertropical. As más línguas aí não pensar outras coisas. Eita, né? Mas aí, então a zona esférica, ela pode ser calculada através dessa fórmula aqui. A zona esférica só vai possuir área, tá bom? Não vai possuir volume. Só área. A área da zona esférica é dada por 2πrh. 2πrh, beleza? Então, a área da zona esférica é 2πrh. Além da zona esférica, temos também a calota esférica, né? Que é quando eu tirar a zona esférica, sobra duas calotas, a calota inferior e a calota superior, que no nosso mundo, no nosso dia a dia, o pessoal chama de calotas polares, tá bom? Então, as calotas polares têm a ver muito aí com nossa geometria, calota esférica, tá bom? Assim como zona esférica, a calota esférica ela possui área. E a área é dada por esta fórmula, igual a da zona, 2πrh. A única diferença está na altura, tá bom? Se a gente observar, ó, deixa eu voltar aqui na zona esférica, ó, a altura ela vai ser dada ó, desse ponto até aqui. Isso aqui é o H da zona esférica. E na calota esférica, ó, a altura que a gente tem é somente esse pedacinho aqui, tá bom? Então, só esse pedacinho aí que a gente chama de altura. Então, uma fórmula é a mesma, 2πrh. Beleza?
2πRH, isso mesmo. Mesma fórmula. Só que com alturas diferentes. Ó. A altura lá da zona esférica, ela é bem maior, sai de canto a canto. E da calota é só aquele pedacinho ali. Mas não deixa de ser a mesma fórmula. Vamos lá, fuso esférico, né? Então, o fuso esférico é o que hoje, no nosso cotidiano, a gente chama de fuso horário, por exemplo. Então, é um pedacinho da esfera que representa um valor específico. Pode ser um valor angular e por aí vai. No caso, o nosso fuso horário representa um valor horário, que representa as horas. E que tem a ver também com o nosso planeta. Para você ter ideia, nosso planeta tem 24 fusos, né? Que dá o total de um dia, que é 24 horas. Mas cada fuso desse, se eu pegar 360 e dividir por 24, significa que cada fuso desse equivale a 15 graus. É como se uma hora, né? Ou seja, a cada hora que se passa, o nosso planeta ele desse um giro, né? Equivalente aí de 15 graus. Então, a cada hora que passa é justamente a trajetória equivalente a 15 graus. Claro que isso é uma noção muito antiga, né? Foi pessoas aí que fizeram esse cálculo aí lá atrás. Até hoje a gente ainda continua. Mas na minha humilde opinião, eu acho que os relógios, as horas já deveriam ter sido revistas, né? Deveriam ter sido atualizadas, porque eu não acredito que o planeta ele continua com a mesma velocidade de rotação, do mesmo jeitinho, né? Constante durante anos. Depois de vários eventos que o planeta sofreu aí, terremotos e por aí vai, eu acredito que nosso planeta, ou na verdade as nossas horas, os nossos fusos horários deveriam ser revistos, né? Atualizados. Mas claro que isso não possa ser que não seja revista agora, mas os netos de vocês poderão alcançar algo desse tipo. Né? A gente vê, principalmente nas diferenças que a gente está assim, eita rapaz, mas o dia passou tão rápido, mas no instante chegou a noite, né? Então, quando você percebe isso, aí tem gente, não, é porque tu está trabalhando muito, é porque tu está estudando muito, é porque tu está muito ocupado. Não, não tem nada a ver. O relógio é o mesmo, porém a velocidade, né? Ou seja, esse ângulo da trajetória que o Sol está fazendo, né, no nosso planeta, ou seja, o que o nosso planeta faz em relação ao Sol, possa ser que esteja menor, ou seja, possa ser que o ângulo esteja um ângulozinho menor ou até mesmo maior quando o Sol já dá uma distância maior. Então, tem modificações, né? Isso você já percebe natural. Antigamente mesmo, se você falar com seus avós vão dizer, mas o tempo demorava demais passar, né? Então tem aquele detalhe. Então isso deveria ser revisto, na minha opinião. Enquanto não é revisto, consideramos aí do jeito que é. Então o fuso esférico, ele é essa casquinha, esse pedacinho aí da área da esfera. Né? Então fuso esférico, fuso esférico, zona esférica, calota esférica, tudo isso se refere à área da esfera, tá bom? São partes da área da esfera. E aí a gente tem duas formulazinhas para encontrar a área desses fusos. Tem a primeira área em radianos e a segunda área em graus, tá bom? Diego, possa ser que seja isso mesmo, né? Pode ser que só tenha 12 horas mesmo, passa muito rápido mesmo. Às vezes até à noite mesmo, até às vezes quando eu comento com a minha esposa, rapaz, eu só fechei o olho quando abri já é de manhã, tá na hora de levantar já, tão rápido, né? Mas é o tempo mesmo, tá passando rápido e os seres humanos aí, eu acho que muitos já estão percebendo isso, só que cada um usa um mito aí para tentar, vamos dizer, escapar de uma atualização horária, né? Sempre usa esse mito de dizer, não, é porque fulano tá ocupado demais, né? E Einstein mesmo deixou antes de morrer a ideia da relatividade, né, que dava uma margem para os nossos relógios né, serem atualizados. Né? Então tá aí a área do fuso em radianos e em graus. Você pode encontrar a área do fuso a partir daí. O volume da esfera também existe uma parte desse volume que pode ser estudada, que é o que a gente chama de cunha esférica. Um exemplo prático aí é se você pegar a laranja, dividir em gomos, essa partezinha que você está vendo aí da laranja, essa partezinha aqui é o que a gente chama de cunha esférica.
Tá bom? Então, cunha esférica. Ela possui volume. Ela também possui área. Porém, o propósito da cunha, na maioria das questões, é encontrar o volume dela. Tá bom? Então, a maioria das vezes. Como é que eu encontro o volume, professor? Através dessa fórmulazinha aí. Em radianos e em graus. Aí você opta qual você vai querer trabalhar. Qualquer uma das duas chega no mesmo resultado. Beleza até aí, galera? Tranquilo até aí? Então, como eu disse a vocês, era só uma parte aí que a gente está tendo, e agora tem esse bônus aí para vocês, que é só falar um pouquinho de quando a esfera ela está dentro ou fora de objetos, né? Que ela pode vir aí nas cobranças dos vestibulares, cada vez mais está sendo apresentada assim para vocês. E como eu disse na aula anterior e na aula de hoje, que a esfera ela tem um segredinho que é encontrar o raio dela. A missão é encontrar o raio. Tá bom? Então a missão é encontrar o raio dessa esfera. Essa é a missão dada da maioria das questões. Porque quando você encontra o raio, você tem tudo da esfera. Então as questões ela não vai te dar o raio de mão beijada. Então às vezes ela vai colocar a esfera dentro de um cubo, como vocês estão vendo aí, e vai dar o lado desse cubo, a aresta desse cubo. Aí você vai lembrar, o raio, se ela estiver dentro, o raio dessa esfera é dado pela metade do lado do cubo. Aí só para você fazer essa divisãozinha, encontra o raio e vai aplicar o que se pede lá. Então é mais ou menos o que as questões dos vestibulares por aí afora gostam de colocar. Uma esfera dentro, o raio é metade do lado do cubo. Professor, e se a esfera estiver fora do cubo? Né? Se ela estiver circunscrita, então se ela estiver fora do cubo, o raio é dado por essa fórmula aí. A raiz de 3 sobre 2. Ou seja, é a diagonal do cubo dividido por 2. Diagonal do cubo dividido por 2. Beleza? Deixa eu ver aí. Tá tudo ok mesmo aí? Todo mundo tá acompanhando direitinho aí, né? Se tiver dúvida, a hora de tirar dúvida é agora, viu, minha gente? Pode tirar dúvida à vontade. No dia do vestibular não se tira dúvida, não. No dia do vestibular é para valer. Então, vocês podem tirar dúvida agora. O momento é agora. Então, como eu disse, era só um complemento. Não saiam ainda, tá bom? Só porque tá vendo obrigado aí, não. Era só um complemento, né? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. E agora eu vou falar com vocês sobre as nossas provas. Tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui o arquivo, o calendáriozinho das nossas avaliações. Tá bom? Quem faltou essa aula, que não vai estar gravada essa parte das avaliações, então quem faltou essa aula aí, só entrar em contato comigo ou com o representante da sala, que ele vai explicar tudo direitinho sobre as nossas avaliações. Beleza? Valeu, deixa eu colocar lá agora. Interromper o compartilhamento.